Olá, eu sou o Urian do Artesanato Samigurian e esse é o meu canal. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o ursinho Diego, que foi o meu primeiro amigurumi. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos o link que dá acesso à apostila do ursinho Diego. Vamos lá? Para confeccionarmos o ursinho Diego, nós vamos usar 3 cores de linha. E eu estou utilizando aqui então o amigurumi maxi, nas cores 7564, que é esse cremezinho, 2137, que é esse azul, e o marrom 7569. Vamos precisar também de uma tesoura, de uma agulha de tapeçaria, uma agulha de crochê, e aqui para esse fio amigurumi maxi eu estou utilizando uma número 4, mas isso daí vai variar de acordo com o fio que você utilizar e com a tua tensão de ponto, né? Um par de olhinhos com trava de segurança e um focinho. O tamanho dessas peças ali também vai variar de acordo com o fio que você estiver utilizando. Você vai precisar também de um marcador de pontos ou um pedacinho de linha de outra cor para não se perder nas carreiras. Vamos lá, então? Nós vamos começar pelo pezinho, então, com um anel mágico, incluindo dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dá uma esticadinha para me tirar a agulha e fecho o meu anel mágico. Nesse momento é importante não apertar muito o anel mágico para você conseguir trabalhar o ponto sem muita dificuldade. Mas na terceira carreira, depois que nós estiver com o trabalho adiantado, a gente volta e dá mais uma apertadinha no anel mágico. Então, na próxima carreira, nós vamos colocar agora aqui 6 aumentos. Então, em cada ponto, vou colocar meu marcador aqui para a gente não se perder. No caso, eu vou estar utilizando uma linha de outra cor, né? Vou passar aqui entre um ponto e o outro. Só passei ela aqui, depois eu vou tirar. Ajusto o meu ponto. E vamos colocar 6 aumentos. Então, em cada ponto, pegando a cabecinha inteira do ponto, nós vamos colocar um aumento, ou seja, 2 pontos baixos, né? 1 e 2. No próximo, mesma coisa. E em todos eles vai ser um aumento. Lembrando que a apostila do ursinho Diego vai estar aqui nos anexos num PDF, num link para um PDF. Então, quem preferir fazer pela apostila, é só clicar no link que está aqui nos anexos e baixar a apostila. Nessa carreira nós vamos terminar então com 12 pontos baixos. Deixa eu ver aqui. Esse é o primeiro. Então aqui tem que ter 12 pontos baixos. Na carreira seguinte, nós vamos fazer um ponto e um aumento. Então, eu tiro meu marcador, passo ele para a carreira de cima, ou se preferir, só sobe ele para cima, como você achar melhor. E vamos trabalhar no ponto seguinte, um sozinho. Puxou a linha junto. No ponto seguinte, um ponto sozinho, um ponto baixo sozinho. E no próximo, um aumento. No seguinte, um sozinho. No próximo, um aumento. E a hora que eu terminar essa carreira, eu volto lá no meu anel mágico para dar mais aquele apertãozinho para fechar esse buraquinho, tá? Quase terminando. Os últimos 2. Um ponto sozinho e um aumento. E a Petúnia tá entrando na filmagem.
Não vai derrubar o celular, Petúnia. Dou aquela esticadinha aqui e volto, então, no anel mágico, aqui no cordãozinho do anel mágico, para dar aquela apertada. Seguro com... Eu pinço com meus 2 dedos aqui o trabalho e daí eu puxo o cordãozinho do anel mágico. E isso ajuda a não esgarçar o trabalho aqui. Essa pontinha não vai ficar puxada, repuxada. Então eu pinço ele aqui e puxo com força. Não muita, né, para não arrebentar a linha. A força é o suficiente só para fechar o anel mágico. Na carreira de número 4, nós faremos agora 18 pontos em blow, ou seja, pegando somente na alça de trás. Nós chamamos de ponto blow porque a tradução literal dele é back loop only, que significa somente a alcinha de trás. Então eu entro aqui somente ao invés de eu pegar o ponto inteiro, eu vou pegar somente a alcinha de trás. Então são 18 pontos assim, somente na alcinha de trás. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminei aqui os 18 pontos em blow. Ele serve para dar esse efeitozinho aqui de deixar sobrando uma alça. Que aqui na nossa peça final, ele vai dar esse efeito de solinha de pé, sabe? Uma divisão aqui no pezinho, ó. Então terminei esses pontinhos ali. Terminei então meus 18 pontos aqui em blow. Vamos fazer nossa primeira troca de cor. Então eu deixo uma sobra de fio, corto e vamos entrar agora com a cor nova, que é o cremezinho. Então eu desfaço esse meu último ponto, o finalzinho dele, ó, só desfaço o final dele, fico com as 2 alças aqui na agulha e vou entrar a cor nova. Deixando uma sobrinha aqui, puxo já a cor nova. Ele parece meio desengonçado, mas você dá uma ajustadinha aqui nos 2 fios. E agora nós vamos fazer 2 carreiras de 18 pontos, normal, pegando a cabeça inteira do ponto. Então, antes de eu amarrar essas 2 pontinhas aqui do começo e do fim do trabalho, eu vou fazer aqui uns 2, 3 pontinhos, com cuidado, para ele firmar a linha. Então, vou fazer aqui uns 3 pontinhos, normal, pegando a cabeça inteira agora, não é mais em blow. Dou uma esticadinha, tiro a agulha e volto aqui para fazer esse acabamentinho das 2 linhas aqui, então. Então, o começo da linha clara e o final da linha marrom. Dou uma ajustadinha nas 2, uma puxadinha em cada uma delas aqui, com cuidado. Dou um nozinho, né, amarro uma na outra aqui. Uns 2 nozinhos, assim, sem muito exagero. Só para a linha não correr, né? Lembrando que o algodão tende a ter esse atrito de um no outro, então ele não vai ser muito difícil ele soltar. Corto aqui o excesso, né? E volto lá para os meus pontos. Então eu já fiz 3 no clarinho, então faltam mais 15. Para a carreira de número 5. Então, vamos lá, continuamos fazendo pontinho na cabeça inteira, normal, né? Ponto baixo normal. Serão 2 carreiras de 18 pontos, assim. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Nós vamos começar agora, então, a carreira de número 7. E nessa carreira nós vamos ter algumas diminuições consecutivas. Então, a tensão do ponto vai ter que ser bem firme nesse momento. Então, para iniciar essa carreira, eu vou pôr meu marcador para a gente não se perder. Ó, eu só passo a linha, né, de outra cor. Ó, só passo ele aqui, porque não vai me atrapalhar. E ela vai me indicar onde começa e termina a minha carreira. Então, vamos trabalhar aqui 5 pontos baixos, 4 diminuições e 5 pontos baixos. Ele vai começar a fazer aquele efeito do pezinho dele. Então vai fazendo e vai ajustando o ponto, bem justinho. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora teremos 4 diminuições consecutivas. Então nesse momento a tensão do ponto tem que ser bem firme, para ele não ficar buraquinho. Então pego as 2 alcinhas da frente dos 2 próximos pontos. Trago o fio, fiquei com 2 alcinhas, fecho minha primeira diminuição. Mais diminuição. As 2 alcinhas do próximo ponto, fecho. E lembra da tensão do ponto, não pode relaxar aqui, porque senão ele vai abrir o buraquinho. Mais uma diminuição. Serão 4, essa é a terceira. Temos uma emenda no fio. Ai meu Deus, e agora? Socorro! Não se desespera.
desfaz aqui as duas últimas diminuições e vamos fazer uma emenda no fio. Então eu corto, aproveitando essa dica, ó, corto essa emenda aqui. E vamos, como que eu vou fazer essa emenda do fio novamente aqui? Vou considerar como se fosse uma troca de cor. A ideia é a mesma. Coloco minha agulha de volta aqui na cabeça do ponto, entro nas duas alcinhas que eu vou fazer, e ao invés de eu puxar esse fio que está acabando, eu vou puxar o fio novo. Então puxo o fio novo, com jeitinho, finalizo essa diminuição, depois eu vou ajustá-la aqui, tá? Faço a minha próxima. Finalizei, dou uma ajustadinha e já volto ali naquela emenda do fio, que serão uma emenda de das mesmas cores, né, óbvio. Então eu ajusto um, ajusto o outro, sem muito exagero, né? Dá uma puxadinha nos dois e amarro um no outro, da mesma maneira que nós fizemos na troca de cor. Nozinho só para segurar o fio mesmo, sem apertar muito, sem inventar moda. Deixa eu ver, aqui eu fiz 3 diminuições, né? Já me perdi nas contas. Isso, então temos mais uma diminuição para fazer. Ajusto o meu ponto e vou fazer a minha última diminuição. Pegando as duas alcinhas da frente, trago para frente e finalizei a minha quarta diminuição. E agora, então, mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou passar aí da câmera. 4 e 5. Finalizamos nossa 7ª carreira. Nossa 8ª carreira vai ser 5 pontos baixos, 2 diminuições e 5 pontos baixos. Então, vou pôr meu marcador para cima. Para identificar bem o começo da carreira, né? E vamos lá. 5 pontos baixos. E agora 2 diminuições. Lembrando da tensão do ponto, né? Então, vou pegar aqui as duas alcinhas da frente. Ele vai ficar apertadinho, porque você apertou lá embaixo, e a ideia é essa mesma. Foi uma, dá uma ajustada. Segunda diminuição. Dá uma ajustadinha. E mais 5 pontos baixos. E vai ajustando. Esse momento do pezinho dele aqui tem que ser bem justinho o ponto, porque senão quando a gente colocar a fibra siliconada ele vai abrir, sabe? A fibra vai acabar saindo. E a gente não quer isso. Terminamos nossa carreira número 8. Na carreira 9, nós vamos fazer uma diminuição aqui atrás. Ah, mas por que uma diminuição atrás? Para dar um efeito bem sutil de calcanhar. Ele dá um efeitozinho de calcanhar. Então, aquilo que eu falei do marcador, eu posso, ao invés de eu tirar e colocar ele para cima, eu só passo ele para frente aqui, ó. Deixo ele ali e só passo ele para frente. No final, eu só puxo e ele sai inteirinho. Então, pus ele para frente. Vamos começar com uma diminuição, essa carreira de número 9. Então, uma diminuição. Ajusta. 3 pontos baixos. Esse fio marrom aqui é o fio do anel mágico. Ele não vai me servir para mais nada, então eu posso até cortar ele, para ele não me atrapalhar aqui. Ou só jogar para dentro. Então, 3 pontos baixos, mais uma diminuição aqui na frente. Nossa última diminuição. Ajusto o ponto. Faço a minha última diminuição aqui. E mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3,
Opa, saí da câmera de novo, tá difícil. 3, 4 e 5. Aqui nós acabamos nossas diminuições que vão dar o efeito de pezinho para a peça. Ó, dá uma ajeitadinha nela como ela já fica um pezinho, que bonitinho. Agora nós faremos 6 carreiras de somente pontos baixos, né? Então é ponto sobre ponto, não tem segredo nenhum. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Quando estiver mais ou menos lá pela carreira de número 12, já é legal a gente começar a colocar a fibra, porque senão a perninha fica muito comprida e a gente não vai alcançar a fibra lá embaixo. Então a gente vem com a fibra aqui e começa a colocar lá para dentro. Existem várias maneiras de a gente colocar fibra e alguns acessórios que ajudam a gente a colocar. Um acessório bem interessante é essas pinças assim que são mais longas, porque eu consigo prender a fibra e levar lá embaixo onde eu preciso que ela vá. Tem um pessoal que gosta de usar hashi também, aqueles palitinhos de comida chinesa, japonesa, também são bem eficientes. Mas aqui para mim conseguir colocar a fibra lá dentro, essa pinça é bem interessante. Porque ó, eu consigo direcionar bem onde eu quero a minha fibra. Posso pôr um pouco mais. Coloco um pouquinho mais e daí sigo para terminar aquelas carreiras até a carreira número 15. Olha como ele já vai dando uma carinha de perninha. Vou continuar aqui e já volto com vocês. Terminei minha carreira aqui número 15. Coloquei a fibra até a metade, mais ou menos, da perninha, porque ela tem que ter esse molejo aqui, né? Nós vamos costurar ela, não vamos costurar ela de pé, nós vamos costurar ela plana. Então ela tem que ter esse molejinho aqui na perna. Então a minha fibra vem mais ou menos até a metade da perninha. E agora nós vamos fazer uma costura com pontos baixos aqui. Então é o seguinte, muita atenção agora nessa hora. Se o teu último ponto ficou aqui mais ou menos no meio do trabalho, você aplana ele assim, amassa ele aqui, dobra, né? E desmancha alguns pontos para que ele chegue até na lateral aqui, ó. Bem certinho aqui na lateral. Porque se eu começar a costurar por aqui, a minha perna vai ficar assim. E eu preciso que ela fique plana assim, para fazer esse jogo aqui, né? Então, já desmanchei, ou eu posso completar de pontos até o final. Vou vir com a minha agulha aqui novamente. E agora nós vamos fazer uma costura de pontos baixos. Pegando um ponto aqui de trás e um ponto lá da frente. Ó, minha agulha atravessa os dois lados da perninha. E vou fazer um ponto baixo. Então, trago para frente e fecho um ponto baixo. Vou fazer isso em todos eles. Pego um ponto de cá e um ponto de lá. Olha só. E trago meu fio para frente. Fiquei com duas alças, fecho um ponto baixo. Mais uma vez. E mais uma vez. Aqui eu criei então mais uma carreirinha de pontos baixos, fechando os dois lados do meu trabalho. Eu vou usar ela para costurar ela no corpo do meu bichinho depois. Então, para dar justamente essa mobilidade na perninha. Costurei os dois lados aqui, deixo uma quantidade de fio para mim usar na costura posterior, corto e tiro o fio do ponto aqui. Temos uma perninha pronta do nosso ursinho Diego. Continuando nosso trabalho, agora nós vamos começar o corpinho do ursinho. E nós vamos começar pela bundinha dele aqui de baixo, né? Então, por essa parte azul dele aqui. Começando aqui embaixo e subindo as carreiras até aqui. Então, vamos lá. Um anel mágico. E 6 pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Mesmo esquema, na hora de fechar o anel mágico, eu puxo para fechar ele, mas não preciso arrochar, porque depois eu vou dar mais uma puxadinha. Então, só para ele aproximar os pontos aqui. E na próxima carreira teremos 6 aumentos, então vão virar 12 pontos. O aumento, lembrando, são 2 pontos no mesmo ponto. Um aumento. 2 aumentos, vou fazer aqui e volto com vocês. Fiz aqui os 6 aumentos, temos um total de 12 pontos. Próxima carreira, vamos fazer um ponto e um aumento. Então, um sozinho. No próximo, um aumento.
um sozinho, um aumento. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Estamos aqui então com 18 pontos. Agora eu vou fazer mais uma arrochadinha aqui para fechar esse buraquinho do anel mágico. Vou pegar o fio que vem lá do anel mágico. Lembrando, vou pinçar meu trabalho aqui para ele não esticar meu trabalho. Olha, fica bem planinho. Fecha, né? Eu posso puxar com uma força, mas cuidando para não arrebentar o fio, até ele fechar o anel mágico. Fechou, tá valendo. Próxima carreira, fazemos 2 pontos e um aumento. Na seguinte, 3 pontos e um aumento. Na seguinte, 4 pontos e um aumento. Na seguinte, 5 pontos e um aumento. E daí nós vamos seguir para as carreiras retas. Vou fazer aqui e volto com vocês, então. Lembrando que temos a apostila em PDF aqui no link desse vídeo, tá? Ali nos acessórios do vídeo. É só você clicar no link e ele vai abrir a apostila para vocês. Eu fiz aqui, então, até a carreira de número 7, que são 5 pontos e um aumento. E agora nós vamos subir 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, que a gente chama de carreiras retas. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Fizemos aqui as 4 carreiras retas, então, de somente pontos baixos. E agora nós chegamos na carreira de número 12, então, que vão ser 5 pontos baixos e uma diminuição. Lembrando, né, o esqueminha da diminuição, cuidar para a tensão do ponto ficar de acordo. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, na hora da diminuição, cuida bem para a tensão do ponto ficar legal. Alcinha da frente de um, alcinha da frente do seguinte. E... Opa, não pegou direito. Vou fazer de novo. Alcinha da frente de um, alcinha da frente do seguinte. Traz para frente. Fiquei com 2 alcinhas. Fecho minha diminuição. Vou fazer isso por toda a carreira. 5 pontos e uma diminuição. Quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Terminamos essa carreira. Agora eu vou entrar com a nova cor, que é o marronzinho claro novamente. Dou uma esticadinha aqui no ponto para tirar a agulha. Vou cortar a minha linha azul. E agora vamos entrar com o marrom claro novamente. Então, lembrando, quando eu vou fazer uma troca de cor, eu desmancho o final do último ponto. Fico só com as 2 alcinhas aqui. Entro com a minha agulha e fecho o último ponto com a cor... Fecho o último ponto azul com a cor marrom. Então, eu já fecho com a nova cor. Porque quando eu virar ela aqui, ela vai virar uma cabeça de ponto. Então, ela vai ser a cabeça de ponto marrom já. Então, inseri a nova cor aqui. E a próxima carreira vai ser trabalhada em ponto blow. Então, pegando somente na alcinha de trás. Então, venho aqui, trabalho alguns pontinhos. Ali depois vou fazer esse ajuste do primeiro ponto, tá? Então, vou trabalhar aqui uns 3 pontinhos baixos, mais ou menos. Tiro a agulha. E agora volto para fazer esse ajuste aqui da troca de cor. Então, vou puxar um pouquinho a marrom, ó, ajustou ali. Puxo um pouquinho azul, que ela vai ajustar aqui embaixo. E vou dar um nozinho aqui, amarrando uma cor na outra. Uns 2 nozinhos. Dei os 2 nozinhos. Corto o excesso de fio para não me atrapalhar. E sigo trabalhando. Então, essa carreira vai ser inteira de ponto blow na cor marrom. Então, pegando sempre na alcinha de trás. Ponto baixo normalzinho, mas só na alça de trás. Lembrando que o ponto blow tem esse nome, porque ele tem o significado de back loop only, que significa somente na alça de trás. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizei a minha carreira de número 13. Vou fazer a carreira de número 14, que é uma carreira de somente pontos baixos normais. Então, pegando a cabeça inteira do ponto. Somente pontos baixos normais. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Nossa carreira de número 15 serão 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição.
Na próxima carreira, a 16, vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição. A 17, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer elas e já volto aqui com vocês. Finalizei aqui minha carreira do número 17. Então, a carreira 18 e 19 serão somente pontos baixos. Então, ponto em cima de ponto. Também não tem muito segredo. Vou fazer e volto aqui com vocês. Fizemos nossa carreira do número 19. E agora vem um momento que nós vamos colocar o enchimento. Nós vamos colocar já, porque nas próximas carreiras ele vai fechar muito aqui o buraquinho. E para nós conseguir colocar a fibra, ele vai ficar muito difícil. Então, uma dica para a fibra que é mais ou menos medir com a mão o tamanho que vai ser colocada a fibra. E tentar colocar, meço a quantidade de fibra aproximada. E tente colocar o máximo de fibra de uma única vez, sem fazer muita pelotinha. Porque senão ele fica carocinho dentro do bichinho. Então eu vou colocando aqui e vou ajeitando dentro do bichinho aqui, do corpinho do nosso ursinho. Meio no jeitinho mesmo. Quanto de fibra eu coloco, né? Ó, aqui ele tá vendo que ele tá muito vazio, ó. Quando ele faz isso aqui, ó, tá vendo? Tá bem vazio. Então eu vou pôr mais fibra aqui e volto com vocês. Coloquei aqui bastante fibra, ó, ele fica fofinho, mas não duro, é meio firminho, não pode ser duro, porque ele é um bichinho, né, gente, ele tem que ser fofinho. Não pode ser duro, mas também não pode ser frouxo, né, ele não pode ficar vazio, tem que ser firminho. Próxima carreira, número 20, vai ser 1 ponto e uma diminuição, e a 21, somente pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizei a minha carreira 21, agora nós vamos arrematar com um ponto fake. Então eu deixo aqui uma sobra de fio que eu vou usar depois para costurar. Vou cortar. Vou tirar o meu fio aqui de dentro do ponto. Tirei. Vou colocar ele numa agulha de tapeçaria. E agora nós vamos fazer o ponto fake. Vou aproximar bem da câmera para mostrar para vocês. Isso, deu o foco. Então, o ponto fake ele é uma imitação de ponto. Para não terminar assim com um fio sobrando um degrau aqui, nós vamos imitar um ponto aqui. Por isso o nome dele é fake. Então, como que eu faço? Eu vou pular esse próximo ponto. Ó, esse é o que está trabalhado por último. Então, esse está trabalhado. Vou pular o próximo. E vou entrar no seguinte, de fora para dentro, pegando as duas alcinhas. Vou com a minha agulha lá para o outro lado. E vou voltar aqui onde o fio saiu, que é essa cabeça de ponto aqui. Então, vou voltar com a minha agulha ali para dentro. E vocês vão ver como ele vai imitar uma alça agora, conforme eu for puxando. Tá vendo, ó? Conforme eu for ajustando, ele vai imitar uma alça aqui. Dá uma ajustadinha, ajeita com a mão e ele imitou uma alça. Ó. Ele faz o desenho de uma alça. Então ele dá um acabamento melhor aqui pro trabalho. Nós vamos usar isso aqui como pescocinho do nosso ursinho. Tá certo? Para os bracinhos, nós vamos utilizar a linha marrom clara, um anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel, três, 4, 5, 6. Dou aquela fechadinha, lembrando para não apertar muito nesse momento. Nós vamos depois dar uma apertada melhor. Na próxima carreira serão 6 aumentos, que vão virar 12 pontos. Na carreira número 3, 1 ponto e 1 aumento, que vão virar 18 pontos. E a 4 e a 5, nós vamos manter fazendo somente pontos baixos, então 18 pontos mais uma vez. Vou fazer aqui e volto com vocês. Nossa sexta carreira terá 1 ponto e uma diminuição,
E a 7ª até a 8ª carreira serão mais 8 carreiras de somente pontos baixos. A mãozinha dele que é bem tranquilinha de fazer. E lembrando que todas essas informações estão na apostila. De repente fica mais fácil ter a apostila em mãos. Para acessar ela, entra aqui na descrição do vídeo, vai ter o link do PDF dela, tá? Então vamos lá, vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizamos aqui a carreira de número 14. Vou tirar minha agulha. Vamos colocar o enchimento aqui dentro. Lembrando de não colocar até em cima. Nós vamos colocar mais ou menos até a metade do bracinho. Porque nós vamos costurar o bracinho e precisamos dessa mobilidade. Então um braço muito cheio não vai dar mobilidade. Nós vamos colocar a fibra só até a metade para ter a mobilidade. Então mesmo esqueminha para colocar a fibra. Vou colocar aqui e já volto com vocês. Ó, já coloquei a fibra mais ou menos até a metade para manter a mobilidade. Vou apertar, dobrar aqui os dois lados e vamos fazer aquela mesma costura que nós fizemos na perninha. Então, costurando os dois lados com um ponto baixo. Venho com a agulha, um ponto de lá e um ponto de cá e ponto baixo. Um ponto de lá e um ponto de cá, ponto baixo. Faço até o final. Opa, saí da câmera. Faço até o final. Vou cortar a linha deixando um fio para costura. E tiro a linha de dentro do ponto. Temos nosso bracinho pronto. Vou fazer 2, né? E volto aqui com vocês. Antes de nós continuarmos a receita, quero convidar vocês a dar um joinha para o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Para a cabeça, nós vamos fazer então um anel mágico. Nossos tradicionais 6 pontos baixos aqui dentro. Mais uma dica que eu lembrei agora, esse primeiro ponto baixo não precisa ser feito muito firme. Vou desmanchar e vou fazer de novo para mostrar para vocês. Ele pode ser feito um pouquinho mais frouxo, porque ele vai ajudar na hora do começo do trabalho ali. Então, fiz meu anel mágico, dou uma esticadinha bem suave aqui. Pego a linha, venho para frente, dou uma esticadinha também. Não precisa ser muito, tá vendo? É só um pouquinho frouxo. O primeiro só. Os demais faz com a tensão de ponto normal. Eu já vou mostrar para vocês o porquê desse detalhe. 4, 5 e 6. Aqui nesse momento, quando nós vamos fechar o anel mágico, se eu apertar muito o anel mágico nesse momento, nota que ele vai, eu vou puxar, ele vai apertando, vai estrangulando aquele primeiro ponto, viu? Então, se eu deixar esse primeiro ponto um pouquinho frouxo, ele não vai abrir buraquinho e ainda assim vai ficar mais fácil para começar o trabalho, porque ele é sempre o ponto mais difícil de começar. Então, a segunda carreira vai ser 6 aumentos, né? Então, preciso entrar com a minha agulha aqui nesse pontinho, que como eu deixei ele um pouquinho mais frouxo, a agulha entra tranquilo. Se eu tivesse apertado muito, para eu fazer esse primeiro ponto ali, ele ia ser um pouquinho mais sofrido. Então, aqui, 6 aumentos, que vão virar 12 pontos. Na próxima, um ponto, na terceira carreira, 1 ponto e 1 aumento. Na quarta carreira, 2 pontos e 1 aumento. Quinta carreira, 3 pontos e 1 aumento. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Chegamos aqui na nossa carreira número 5. E agora, da sexta até a 13ª carreira, serão 8 carreiras de somente pontos baixos. Então, ponto em cima de ponto. E vou dar novamente aquela dica do marcador, né? Ou você usa um marcador, ou você usa um fiozinho aqui de outra cor. Só passa ele aqui no meio dos pontos, ó. Só passa ele aqui para marcar. Então, eu sei que esse é o primeiro ponto da primeira carreira. Então, eu sigo trabalhando, e ele vai me dar uma referência. Que aqui, exatamente aqui, é o começo da primeira carreira. Eu vou fazer aqui algumas carreiras e volto para explicar isso aqui melhor para vocês. Olha só, agora vai ficar mais fácil de eu mostrar. Então, eu estou trabalhando minhas carreiras aqui. E eu quero saber em qual carreira quantas eu já fiz após o marcador. Então, eu vou pôr aqui bem pertinho para vocês enxergarem.
Essa do marcador, para frente dele é a primeira. Então, aqui temos 1, 2, 3, e eu estou fazendo a 4ª carreira. Então, por isso que eu gosto dessa dica do marcador, porque ela facilita na visualização. Eu ponho ele aqui e sigo trabalhando. Principalmente quando são várias carreiras de repetição, né? Que é o nosso caso aqui. Serão 6 carreiras de repetição, ponto sobre ponto. Então, coloquei aqui, sigo trabalhando. Corrigindo, não serão 6. Serão 8 carreiras de repetição. Então, relembrando aqui, fiz a primeira, a segunda, a terceira, estou fazendo a 4ª e vou fazer mais 4 ainda. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Chegamos então aqui na nossa carreira do número 13, né? Foram as 8 carreiras de pontos baixos, né? Confirmando, ó, a do marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fechou as 8 carreiras que nós precisávamos, então. Agora a carreira do número 14, nós faremos 3 pontos de uma diminuição. E daí eu volto aqui com vocês para dar uma dica sobre colocar os olhinhos e o focinho com trava. Aqui nossa cabecinha está no formato ainda meio cilíndrico, mas conforme nós fizermos as diminuições, ele tende a deixar mais arredondadinho. Então, na hora de a gente posicionar os olhinhos agora, eu gosto de utilizar alfinetes para pré-posicionar. Então, eu vejo aqui mais ou menos o espaço onde eu quero colocar, deixo sempre a emenda para trás, né, para fazer as costas do bichinho. Então, busco um posicionamento aqui, coloco meus alfinetes para ter uma pré-visualização. Então, que seriam os 2 olhinhos, uma carreira para baixo, o focinho, e vejo se ficou bom. Não gostei. Tiro o meu alfinete, posiciono de novo, vejo o que eu achei aqui. Uma pré-preparação para você enxergar a expressão que o bichinho vai ter. Se eu colocar os olhinhos, mais uma dica, ó, muito afastados, ele tende a ficar uma feição, uma expressão mais séria. Se eu coloco os olhinhos um pouquinho mais perto, ele tende a ficar uma expressão mais de bebê, uma expressão mais fofinha, que é como eu gosto de deixar os meus bichinhos. Então, muito pertinho, ele pode ficar vesguinho assim, e muito afastado ele vai ficar muito sério. Então, você coloca os alfinetes, gostei da posição, agora sim eu venho com os olhinhos aqui, os olhinhos com trava, tiro o alfinete sem perder a localização do meu ponto e entro com um olhinho. Esse é um olhinho grande, não gostei dele, eu vou pegar um olhinho menor e já volto aqui com vocês. Aqui encontrei um olhinho menor, que eu acho que vai ficar mais proporcional. Tiro o meu outro olhinho, coloco esse aqui. Aí, ó, melhor, né? Por isso é importante a gente colocar o alfinete antes e colocar e ir experimentando, para dar tempo de corrigir. Vou tirar meu segundo alfinete, coloco meu olhinho ali para ver. Vou vendo como que a expressão dele está ficando. Agora vamos entrar com o focinho e vamos ver se o tamanho do focinho está legal. Lembra de colocar ele sempre bem até o fundo aqui. Tá aí, gostei dessa expressão. Acho que o tamanho do focinho tá bacana. E dos olhinhos também. Agora sim, definida a minha expressão, a posição dos olhos, do focinho é aqui mesmo. Agora eu vou vir aqui dentro e vou colocar as minhas travas. Então venho com a travinha e coloco até o fundo, para ele travar bem sem perigo. Ó, coloquei a travinha, o olho não sai mais. Pode tentar tirar que ele não vai sair. E é isso que é importante para a segurança, né, do bichinho e da criança, enfim, para não ter perigo do olhinho cair. Vou colocar as outras travas aqui e já volto com vocês. Já posicionei as travas dos olhinhos. Agora vamos dar continuidade aqui na carreira número 15, que vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. A carreira 16, 1 ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos finalizar então depois dessas duas carreiras com 12 pontos. Vou colocar o enchimento e volto aqui para mostrar para vocês. Já coloquei a minha fibra aqui, terminei as últimas carreiras, coloquei a fibra. Fibra suficiente para ele ficar fofinho, mas não vazio e nem duro, né? Ele não pode ficar duro, ele tem que ser fofinho. Terminei aqui,
Vou cortar, deixar um pouquinho de fio e cortar. E vamos arrematar com o ponto fake. Novamente, vou tirar do ponto, vou colocar na agulha de tapeçaria. E vou mostrar mais uma vez o ponto fake para vocês. Então, lembrando, esse aqui é o ponto de base onde foi trabalhado. Nós vamos pular o próximo e entrar no seguinte, de fora para dentro. Nós vamos desenhar uma alça aqui em cima. Nós vamos desenhar com o fio uma alça. Então, eu pulo o próximo, entro no seguinte. E vou voltar lá onde meu fio está saindo. Dentro daquela alcinha. Opa, o fio escapou. Vou voltar ali dentro. E agora vou pôr bem pertinho para vocês verem mais uma vez como ele vai imitar uma alça ali. Dá uma ajeitadinha com a mão e ele imitou uma alça. Essa sobra do fio aqui, como nós não vamos usar ela para costura, né? Nós já deixamos aqui no pescocinho do ursinho o fio de costura, então essa aqui eu vou arrematar. Vou colocar ela lá nas costas da cabecinha do bichinho. Vou sair lá para trás. Com um jeitinho, dar uma puxadinha sem muita força. E vou pulando de pontos em pontos, ó. Então, pulei aqui para cima. Vou lá num outro ponto. Agora, sem puxar muito para não deformar o bichinho. Só para ele segurar a linha, ó. Pego no de baixo, volto em algum outro ponto. Mais uma vez. E aqui eu saio e vou cortar essa sobra da linha. É só para ele fazer mesmo um atrito de uma maneira que ele segure o fio da costura aqui. Então, temos uma cabecinha pronta aqui, que depois vai ser costurada no pescocinho. Agora, nós vamos fazer a orelhinha. Para a orelhinha, nós vamos usar o fio marrom claro novamente. Bem simplesinho, serão um anel mágico com 6 pontos baixos. Daí na carreira 2, 6 aumentos, que vão virar 12. Na carreira 3, 1 ponto e um aumento, que vão virar 18. Na 4, 2 pontos e um aumento, que vão virar 24. E na 5, 3 pontos e um aumento, que vão virar 30. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês como que faz a finalização. Finalizei aqui então as 5 carreiras da nossa orelhinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela no meio. Vou dobrar e fazer aquela mesma costura de pontos baixos. Então, um ponto de lá, um ponto de cá e pontinho baixo. Um ponto de lá e um de cá, pontinho baixo. Que mais uma vez nós vamos usar essa carreira de pontos baixos que começa a se formar aqui para costura daí. Nós vamos usar ela para costurar a orelhinha na cabeça. Vou finalizar aqui e volto com vocês. Finalizei aqui então. Finalizei meu último ponto aqui. Vou esticar o pontinho, deixar uma linha para costura. E tiro o fio de dentro do ponto. Minha orelhinha está pronta para ser aplicada. Não precisa pôr enchimento nem nada, ela é assim mesmo. Agora vamos à parte mais legal, as costuras. Eu sei que tem muita gente que não gosta de fazer as costuras, mas a gente tem que pensar assim que é um momento muito importante da peça, e eu gosto de pensar assim, é um momento em que a gente pega tudo isso daqui, todos esses pedacinhos aqui de peças, e vamos transformar isso aqui num bichinho. Então é um momento que deve ser divertido, que a gente deve aproveitar também. Sempre quando for fazer costura, eu recomendo você posicionar a peça com o alfinete. Então, escolhe mais ou menos a localização que você quer colocar e vai alfinetar antes de costurar. Mais uma dica aqui para o ursinho Diego: se você fizer a orelhinha dele muito abertinha assim, costurar ela muito abertinha, ele vai lembrar um koala. Se você costurar ela muito fechada, ele vai lembrar um ratinho, talvez. Então, depende de qual expressão que você quer dar para o teu bichinho, né? Eu gosto de pegar aqui para o ursinho Diego, para essa receita, uma posição intermediária, mais ou menos aqui, que ele dá essa abertura aqui, né?
o espaço intermediário, venho aqui com os meus alfinetes, marco a posição dele, põe uns 3 alfinetezinhos, os menos, né? Um em cada extremidade e um no meio. E agora sim vamos fazer a costura. Vou colocar a linha na agulha de tapeçaria e, sem muito segredo, pega um pontinho embaixo na cabeça, um pontinho na orelha, um pontinho na cabeça, na orelha, e vai pegando nessas alças, nesse pontinho que nós preparamos aqui, que é aquele pontinho baixo que nós fizemos a costura. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Vou mostrar um pouquinho do detalhe aqui, então. Já posicionado a orelhinha, vou começar a costura, né? O fio tá saindo da orelhinha, então o primeiro ponto vai ser lá na cabecinha. Pego um pontinho da cabeça e um pontinho da orelha. Procura não pular nenhum, para a orelha ficar bem costuradinha. E ajusto a costura aqui. Volto no mesmo buraquinho onde o fio saiu e vou para o próximo ponto. E pego o pontinho da orelha aqui. Volto no mesmo buraquinho onde a agulha saiu e vou para o próximo. Vou fazer isso em todos os pontinhos aqui e volto com vocês. Aqui no nosso último ponto, então, eu vou entrar lá dentro e vou sair nas costinhas aqui da minha cabeça do ursinho. Se eu quiser, eu posso, então, agora dar um pontinho aqui, né? Como eu ensinei ali na finalização aqui embaixo da cabeça, escondendo o fio. Ou eu deixo essa linha de espera aqui, vou fazer a outra orelhinha. Quando eu for terminar a segunda orelhinha, eu passo o fio saindo aqui no mesmo buraquinho, e daí posso dar um nó uma na outra, corto bem rente do nó e empurro essa sobrinha do nó para dentro do trabalho. Então, nossa cabeça vai estar prontinha aqui. Depois você pode bordar uma boquinha também, pode bordar uma sobrancelha, pode colocar acessórios, né? Olha esse aqui, ó, esse modelinho eu fiz no Barroco 6. Então, eu fiz uma boquinha nele, aqui tem uma sobrancelha, coloquei um óculosinho nele. São algumas ideias, né? Então, agora vamos costurar o corpinho. Para costurar o corpinho na cabeça, eu deixei, então, já preparado na receita 12 pontos nessa carreira e 12 pontos nessa carreira. Então, ele vai encaixar perfeitamente um ponto sobre o outro. Então, vou pegar aqui a linha que sobrou do meu trabalho do corpinho, vou pôr na agulha de tapeçaria. Vou escolher, então, uma posição aqui, lembrando que existe uma troca de cor aqui atrás, então eu busco deixar ela ali para trás. Depois eu vou tentar dar uma disfarçada nesse detalhezinho aqui com o suspensório. Deixa eu mostrar nessa outra peça pronta. Ó, aqui tem a troca da cor. Então eu emendo o suspensório bem na troca da cor e ele fica bem sutil. Então agora nós vamos costurar a cabeça, já programando para deixar essa troca de cor para trás. Então, o nosso fio está saindo mais ou menos nessa altura, então eu vou começar a costurar nas costas da cabecinha do bichinho. Mesma coisa, não tem segredo nenhum. Vamos pegar um ponto de cada lado. Então, um ponto, já está vindo do corpinho. Vou pegar um ponto na cabeça. E um ponto no corpinho. E vai ajustando. Um ponto da cabeça, um ponto do corpinho. E ele vai emendando. Como ele tem 12 pontos em cada lado, né? Tanto no pescoço como na cabeça, não tem muito erro, né? É um ponto de lá e um ponto de cá. Existem outras técnicas de costurar pescoço, mas nesse vídeo eu quero passar essa que é bem simplesinha. Antes de eu finalizar os últimos pontos, eu posso pôr mais um pouquinho de fibra, que é para preencher esse espaço do pescocinho que a gente está criando com a costura, né? Então, nota que ficou um pouquinho de espaço. Então, ali nos últimos pontos, antes de eu finalizar, a gente vai pôr mais um pouquinho de fibra. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Olha só, então aqui antes de eu finalizar os últimos pontinhos, vou aproveitar que ainda tem um espacinho e vou inserir mais um pouquinho de fibra.
Mais uma vez eu recomendo o uso da pinça, que te dá uma mobilidade aqui para trabalhar. Põe tudo lá para dentro, não deixa nada de fibra para fora. Nem um fiapinho. Dá para pôr mais um pouquinho. O pescocinho dele tem que ficar meio firminho. Aí terminou de colocar a fibra. Vamos finalizar os últimos pontos. Vou finalizar aqui e já volto com vocês. Finalizei meu último ponto. Vou arrematar então escondendo esse fio. Entro ali em qualquer lugarzinho do corpo. Opa! Qualquer lugar do corpo e vou esconder o fio. Então, saí ali, venho no ponto de baixo, vou lá para o outro lado. Vou no outro ponto. Assim ele vai se entrelaçando na própria fibra e nos fios aqui do trabalho. Então não tem perigo dele escapar. Faz ali umas 4 vezes isso e tá garantido. Corta o excesso do fio. Essa sobrinha do fio. Cortei e temos um corpo costuradinho. Fica bem firminho, ó. Vamos trabalhar agora o bracinho. A costura do bracinho vai ser feita igual às demais costuras desse trabalho, que são costuras planas, né? Então eu vou posicionar ele onde eu quiser ele aqui, vou alfinetar. Eu gosto de alfinetar aqui umas carreiras para baixo, não na carreira onde eu vou costurar, porque daí eu consigo trabalhar sem problema, os alfinetes não vão me atrapalhar. Então eu alfinetei aqui, gostei do bracinho mais ou menos aqui, vou colocar o fio na agulha de tapeçaria e fazer a costura. Mais uma vez, sem nenhum segredo, né? Um ponto do corpo, um ponto do bracinho. Opa, tirei da câmera, né? Sem nenhum segredo aqui, um ponto do corpo, um ponto do bracinho. Ó, sai lá naquela alcinha que nós deixamos de espera, né, no ponto da costura que nós fizemos antes. Então, põe um ponto no corpo e um no bracinho. Um no corpo, um no bracinho. E vai ajustando sempre essa costura, né? Dá uma puxadinha aqui para ele ficar bem firminho no trabalho. Um ponto no corpo. E o último aqui no bracinho. E agora, o que eu faço com esse fio? Vou voltar aqui no corpinho dele e sair lá nas costinhas. Vou deixar ele aqui em espera. Vou costurar o outro braço da mesma maneira. E a sobra desse fio eu vou sair no mesmo buraquinho, mesmo esquema da orelha. Dou um nozinho um no outro, corto o excesso do fio e empurro o nozinho aqui pra dentro. Que ele vai manter os bracinhos no lugar. Né? Ó, já temos um bracinho costurado. Vamos pra perninha? A costura da perna, ela tem um esqueminha mais complexo aqui. Que se você posicionar a perninha muito para trás aqui na bundinha dele, ele não vai parar sentado, ele vai querer ficar deitado. Se você posicionar a perninha muito na frente, ele vai parar de carinha no chão. Então você tem que achar bem o equilíbrio dele, né? O equilíbrio e a diagonal aqui da perninha dele também, de uma maneira que ele pare e fique sentadinho. Olha só. Deixa eu mostrar nesse outro que eu tenho pronto aqui. Ó, o meio do trabalho tá aqui, ó. Então nota que o meio da perna tem que bater mais ou menos no meio do trabalho. Da bundinha dele aqui. Isso é importante para dar o equilíbrio na peça. Vou colocar o fio na agulha. Posicionar, então, a perninha. De uma maneira que ele fique, né, equilibrado. Tanto aqui, nessa medida aqui, quanto na direção da perninha aqui. Se eu puser as duas perninhas muito retas, ele pode cair para o lado. Então, eu abro um pouquinho esse ângulo também. Mais ou menos assim.
Então, definir o espaço aqui, viro ele de ponta cabeça, alfineto. Sempre o uso do alfinete vai ser super recomendado, porque ele vai garantir a precisão do teu trabalho, aqui da tua costura. E, mesma coisa, sem segredo nenhum, um pontinho no corpo. Vamos pegar esse aqui. Um pontinho na perna. Deixa eu pôr mais aqui na câmera. Aí, deu foco. Um pontinho no corpo. Um pontinho na perna. E tenta puxar bem, para esconder bem o fio. Aqui tá muito longe. Aqui. Um pontinho no corpo. Um pontinho na perna. Um no corpo e um na perna. Nosso último pontinho. Ó. E essa sobra de fio, mesma coisa. Entro aqui no corpo, vou lá nas costinhas, qualquer lugarzinho aqui, e deixo ela em espera. Depois que eu costurar a outra perninha, que eu vou costurar aqui, vou dar todos os pontinhos, o último eu jogo lá pro mesmo buraquinho, saio para fora, dou um nozinho uma na outra, corto o excesso de fio e empurro o nozinho para dentro. Temos aqui o nosso ursinho costurado. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem o suspensório. O outro lado aqui não costurei porque não é necessário, é só a repetição, né? Então vou fazer o suspensório para mostrar para vocês aqui. O suspensório dele na verdade é uma cadeia de correntinhas. Então eu deixo aqui um cabo sobrando de início, que eu vou precisar dele depois. E vou fazer aqui uma sequência de correntinhas. E o número delas vai variar de acordo com o tamanho do teu ursinho Diego. Então aqui eu vou fazer algumas correntinhas. Não precisa nem contar, na verdade. Porque nós vamos usar a medida dele. Fiz aqui então uma sequência de correntinhas. Agora vou medir para ver se são o suficiente ou não. Pego o meu ursinho. Vou prender esse começo aqui do suspensório na barriguinha na frente, aqui a primeira correntinha, na divisa do azul e do marrom. Coloquei um alfinetezinho, vou lá para trás nas costinhas, daí cruzando em diagonal as costinhas dele aqui. Então ele vai vir mais ou menos aqui. Ó, deu bem certinho o nosso número de correntinhas. Então o que eu vou fazer agora, eu vou alongar esse ponto. Corto aqui uma sobra de fio. Tiro o meu ponto de dentro da correntinha. E agora nós vamos fazer uma costura. Então eu vou pegar essa sobra de fio que estava aqui na frente. Vou colocar na agulha. E vou jogar ela lá para trás. Então, já pus aqui na agulha, vou entrar mais ou menos aqui onde ele está marcado com o alfinete. Entro por cima dessa alcinha que sobrou do azul. Tem essa alcinha que está sobrando aqui, né? Vou entrar por cima dela e vou atravessar a barriguinha dele para sair lá atrás. Aqui a fibra pode incomodar um pouquinho, dar uma mexidinha. E nós vamos sair lá nas costinhas dele, na diagonal, onde a gente quer. Ó, mais ou menos aqui, onde a gente quer que encontre ao outro lado da alcinha, do suspensório aqui. Então, ele vai vir aqui, ó, bem nessa medida que nós encontramos aqui. Aqui nós vamos pegar essas duas sobras do fio azul e vamos dar um nozinho. Pode ser um nó bem firminho. Ó, bem firminho. Dá mais um nó. Tá aqui o nozinho. Essas sobras de fio, vamos colocar na agulha e jogar lá pra dentro do corpinho dele. Que é só para esconder mesmo. Então eu entro aqui, saio em qualquer lugar. Puxo ali pra dentro. O excesso eu corto. Vou pegar o outro. Vou entrar no mesmo lugar. E
Posso até sair aqui no mesmo lugar, antes de cortar. Uma outra ideia aqui que me veio agora. Vou lá pra dentro, ó. Tiro da agulha. Como os dois estão no mesmo buraquinho, e tem que cuidar para sair os dois no mesmo buraquinho, dá uma puxadinha e dá mais um nozinho aqui, que ele vai ajudar a se segurar dentro da fibra. A fibra vai ajudar a segurar esse nozinho no lugar. E agora sim, vou cortar esse excesso e com a bundinha aqui da agulha, vou empurrar para dentro o nozinho. Só empurrar para dentro, ó. Pronto, já escondeu. Já temos um lado do suspensório colocado. O outro lado vai ser a mesma coisa, vou tirar esse alfinete que estava só marcando. Como um detalhezinho, você pode também costurar um botãozinho aqui, né? Como no exemplo do outro, eu coloquei aqui. Põe um botãozinho, né? Importante que se for para criança, esse botão tem que estar costurado. Porque a criança tem habilidade para arrancar botão, né? Então, importante que ele esteja bem costurado, inclusive. Aqui, então, mais um detalhezinho que eu falei, né? Dá para fazer uma boquinha, como você preferir, uma sobrancelha, uns cílios, de repente, né? Pode pôr uma gravatinha, enfim, deixa a imaginação rolar solta. O básico da receita é esse aqui mesmo. O PDF, lembrando mais uma vez, o PDF da receita está aqui num link da descrição do vídeo. E quando vocês fizerem, não esqueçam de postar e me marcar. Agora que você já terminou o seu ursinho Diego, lembre-se de postar ele nas redes sociais usando a hashtag #OlhaUrian e compartilhar com seus amigos. E não esqueça de dar aquele joinha pro vídeo, se inscrever no canal para receber todas as novidades. Obrigado e até a próxima!